revelado. O incrível momento em que Regina parou de dar e transformou tudo ao seu redor. Era uma manhã ensolarada quando Regina decidiu fazer algo diferente. Mãe dedicada, conhecida como a tia do bairro, sempre teve um coração do tamanho do mundo, pronto para acolher e ajudar todos ao seu redor. Porém, naquele dia em especial, ela estava prestes a vivenciar uma transformação que mudaria não só a vida dela, mas de toda a comunidade em que vivia. Enquanto organizava uma doação de roupas e alimentos na Praça Central, ela se deparou com um tumulto. Vizinhos normalmente solidários estavam aos gritos, apontando dedos, discutindo sobre quem merecia ajuda e quem não merecia. O desconforto a invadiu como um choque elétrico. Regina sentiu um nó na garganta, como se todo seu esforço estivesse em vão. O cenário a entristeceu profundamente. A imagem de seu irmão, sempre tão próximo, dependente e sem iniciativa, despediu-se de sua mente como uma tempestade. Seu peito apertou. Ela sabia que estava investindo seu amor e generosidade em pessoas que talvez não estivessem dispostas a se levantar e lutar por suas próprias vidas. No fundo, Regina começou a se questionar. Isso é realmente ajudar? Determinada a mudar o rumo daquela história, Regina decidiu que não daria mais tudo pronto. Era hora de ensinar. Reuniu os vizinhos em sua casa e começou oficinas de capacitação. Sorrindo e cheia de esperança, ela os encorajou a descobrir seus talentos e a se empoderar, trocando receitas de bolos e artesanato por conhecimentos que poderiam transformar vidas. Estava construindo uma rede de apoio muito mais sólida, e a sensação na sala era palpável. Antes de continuar, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Porém, essa nova abordagem não foi bem recebida por todos. Em um tenso jantar de família, seu irmão, extremamente frustrado, a confrontou. Ele a acusou de abandoná-lo no momento em que mais precisava de ajuda. E Regina, com lágrimas nos olhos, sentiu a dor de um corte profundo. A defesa dela não foi fácil, pois falar sobre limites e capacitação era como enfrentar um fantasma do passado. Mas naquele momento, ela percebeu que aquele confronto poderia ser uma oportunidade. Ela olhou firmemente nos olhos do irmão e fez a pergunta que mudaria tudo. Até onde você está disposto a ir para se levantar? O silêncio foi ensurdecedor. As paredes da casa pareciam respirar. E Regina sentiu que toda a comunidade estava ali, à espera de uma resposta. O amor que sempre existiu entre eles precisava ser equilibrado com a justiça e o reconhecimento do potencial de cada um. Ela sabia que era hora de lutar não apenas por eles, mas também por um futuro onde as pessoas não apenas recebessem, mas também se levantassem e brilhassem. Como seria essa nova fase de empoderamento e reconciliação? O que viria a seguir? Naquela manhã seguinte, Regina acordou com o coração acelerado. O confronto com seu irmão ainda reverberava em sua mente. A pergunta que fizera o assombrava como um eco. Até onde você está disposto a ir para se levantar? Em vez de se sentir derrotada, algo dentro dela mudara. Aquele era o começo de uma jornada, não apenas para ela, mas para todos ao seu redor. Ela chegou à Praça Central determinada a dar continuidade ao seu plano de capacitação. Com um quadro branco e canetas coloridas, Regina começou a desenhar o que chamava de Roda da Transformação. Cada setor representava uma habilidade, uma oportunidade. Artesanato, culinária, design, jardinagem. Era como se ela estivesse pintando um futuro vibrante e colorido para a comunidade. À medida que as pessoas começavam a se reunir, a curiosidade tomava conta. Algumas, com as mãos nos bolsos e expressões céticas, observavam a animação dos outros. Atirando olhares, Regina viu seu irmão se aproximar, ainda com o semblante fechado. O que poderia ajudá-lo a enxergar o que ela via? Regina respirou fundo e começou a falar. Com vivacidade, explicou como cada pessoa tinha algo único a oferecer. Todo mundo aqui, mesmo você, tem um talento. O que importa é que esse talento ajude não só a si, mas a todos nós. Sua voz era firme, mas era o brilho em seus olhos que comunicava a esperança que ela carregava. E se a gente começar a fazer oficinas com o que cada um sabe? Podemos trocar. Eu ensino a fazer bolos, e você pode me mostrar como cuidar do jardim da Dona Neide. Um murmúrio de aprovação começou a se espalhar. Ela viu rostos se iluminarem.
A cada exemplo, cada ideia compartilhada, a energia na praça mudava. As dúvidas começavam a se dissipar. Seu irmão ainda permanecia próximo, mas agora ele parecia intrigado. Com os braços cruzados, ele escutava atentamente. Regina não podia deixar de notar a tensão que ainda existia entre eles. Um cordão invisível que unia amor e frustração. Naquele instante, a ideia de ajudá-lo a se levantar começou a ganhar contornos de uma missão singular. A reunião avançou e, com o passar do tempo, algumas pessoas se ofereceram para criar novas oficinas. Mais um passo, pensou Regina. Ela percebeu que estava construindo um espaço em que as pessoas podiam dar e receber, mas sob um novo olhar. O olhar do empoderamento. À medida que o sol se punha, colorindo o céu de laranja e rosa, uma ideia surgiu na mente de Regina. E se transformasse aquele espaço num centro comunitário, um lugar onde todos poderiam aprender, compartilhar e se desenvolver? O brilho em seus olhos se intensificou. Era um sonho maior, e ela queria que todos estivessem dentro dele. Quando a conversa finalmente se estendeu para essa nova ideia, as reações foram mistas. Alguns aplaudiram a visão ambiciosa, enquanto outros expressaram dúvidas e temores. O irmão dela, que por um momento parecera calmo, interrompeu com uma pergunta incisiva. Mas e se tudo isso não funcionar? Como vamos lidar com mais um fracasso? Regina sentiu o peso da dúvida no ar, mas em vez de recuar, ela olhou para todos e disse com voz firme: E se funcionar? E se tivermos a chance de mudar tudo? O clima na praça estava tenso, mas a determinação dela também era contagiante. A chama da esperança começava a acender. Mas, enquanto a conversa se intensificava, Regina sabia que essa era apenas a parte inicial. Precisava encontrar formas de convencer seu irmão a se engajar, e isso se tornaria cada vez mais complicado. A pergunta que ecoava na sua mente era: até onde seu irmão iria para descobrir sua própria força? E no fundo, uma preocupação crescente tomava conta de Regina. Ela sabia que precisava de um plano, e rápido. O que aconteceria se o impulso que ela havia dado não fosse suficiente? Como responder aos desafios do caminho? A vida da comunidade dependia disso, e ela estava determinada a não deixar ninguém para trás. O futuro era incerto, mas Regina estava disposta a correr o risco. Era hora de se preparar para a próxima batalha. Regina não tinha certeza de como avançar, mas sabia que precisava de um novo foco. Em meio à animada troca de ideias que surgia na praça, ela decidiu que era hora de dar um passo surpreendente. Com um golpe de ousadia que expressava seu espírito transformador, ela fez uma pausa. Pessoal, acho que é hora de uma pequena mudança de abordagem. As palavras das pessoas se perderam no ar, enquanto seus rostos se viravam para ela, esperando uma revelação. Regina sabia que precisava provocar um impacto, algo que não apenas os engajasse, mas os levasse a olhar para si mesmos de uma forma inédita. Ela respirou fundo, tentando conter a ansiedade que começava a ferver dentro dela. Eu quero que todos aqui compartilhem não apenas o que sabem fazer, mas também o que sentem, o que os move a agir, a lutar pelas suas paixões. Vamos fazer uma roda de conversas, onde podemos expor nossos medos, anseios e, mais importante, nossas histórias. Vozezinhas começaram a surgir na multidão. Alguns pareciam hesitantes, outros intrigados. Mas Regina não podia desistir. Histórias são poderosas. Elas nos conectam, nos mostram que não estamos sozinhos. Gradualmente, pessoas começaram a se mexer. O irmão de Regina parecia lutar contra seu próprio turbilhão interior. Ela viu seu olhar distante, mas ao mesmo tempo, notou uma ponta de curiosidade e talvez um pouco de esperança. Ele não era o único. Todos ali carregavam suas feridas e sonhos, e Regina estava decidida a dar voz a isso. Uma mulher da terceira idade, Dona Alzira, levantou a mão tímida. Seus olhos brilham com lágrimas. Eu costumava fazer colchas para a minha neta, mas não consigo mais. Ela dizia que elas podem ser doadas para quem precisa. Não sei se consigo... O coração de Regina disparou. Essa era a conexão que ela havia desejado e, ao mesmo tempo, as palavras desnivelaram seu emocional. Dona Alzira, você já pensou que suas colchas têm o poder de aquecer não só o corpo, mas também o coração daqueles que as recebem? Vamos fazer um ateliê de doações, onde você poderá ensinar a outras pessoas a arte de trançar essas histórias em forma de colchas. As pessoas ao redor começaram a murmurar. E ali mesmo, na praça, uma corrente de energia se formou. O irmão de Regina, que observava como se estivesse perdido em outro mundo, parecia combater uma batalha interna. Vamos lá, gente. Quem mais quer falar sobre o que realmente sente?
Regina incentivou, gesticulando, permitindo que a atmosfera de empoderamento crescesse. Histórias começaram a fluir. Havia homens e mulheres compartilhando experiências de lutas e superações, rias de alegria, lágrimas de tristeza. O leque de emoções coloria a praça como um arco-íris. Enquanto isso, a mente de Regina fervilhava. Algo maior estava surgindo ali. Um sentido de pertencimento que poderia transformar a vida de todos. Mas a mente dela também estava alerta. E se seu irmão não se juntasse a isso? Como poderia convencê-lo a abrir o coração e a aceitar essa nova realidade? De repente, uma ideia ousada tomou forma. Para levantar a moral de seu irmão, o que ele realmente precisava era ser desafiado. Uma maneira de ele perceber seu próprio valor. Regina se aproximou dele e, em um tom suave, disse: "Que tal você liderar um dos ateliês? Eu sei que você tem uma habilidade incrível com jardinagem. Imagine ensinar as crianças a plantar e cuidar das plantas. O que acha?" Ele a encarou, a expressão de surpresa misturada com um leve esboço de resistência. Mas quem sabia? Um novo passo poderia estar nascendo na essência dele. O que aconteceria se ele não apenas aceitasse, mas também se apaixonasse pelo que estava prestes a fazer? A expectativa pairava no ar. Regina apertava as mãos, aguardando sua resposta. Poderia aquele convite ser o ponto de virada para ele? E enquanto o borbulhar de vozes e risos ecoava ao seu redor, a tensão entre eles parecia palpável. O futuro começava a se desenhar, mas a verdade estava prestes a ser revelada. Quais segredos seriam desvendados nessa nova jornada? A comunidade estava apenas no início de um grande despertar. A praça vibrava com novas energias, e enquanto Regina aguardava a resposta de seu irmão, ela podia sentir o coração dela ressoar na multidão. As histórias eram como flores desabrochando em cada canto, revelando fragilidades, mas também imensa coragem. Para muitos, aquele era o primeiro passo de um caminho desconhecido, e Regina estava ali, como um sol convidativo, aquecendo cada alma presente. O olhar de seu irmão, no entanto, inquietava Regina. Ele parecia perdido, como se as palavras dela ecoassem em um lugar distante, fora de alcance. Sua expressão alternava entre suspeita e incerteza, e a vontade de abraçá-lo e mostrar o quanto ele era forte tomou conta dela. Mas seria isso o suficiente? Ou ele precisaria de mais? A roda de conversas se expandia. O ateliê que Dona Alzira tinha proposto já começava a tomar forma, e pouco a pouco, pessoas se agrupavam em pequenos círculos para compartilhar. Um homem de cabelo grisalho falava sobre a dor de perder um filho. Outro jovem dizia como a arte o salvou de um abismo. Aquela troca sincera era o que Regina tinha sonhado. Mas em meio a tudo isso, ela não podia tirar os olhos do seu irmão. Ele ainda estava hesitante, como se uma porta estivesse fechada dentro dele. "Vamos, irmão. Você consegue." Ela sussurrou para ele. Mas ele apenas balançou a cabeça. Então algo se acendeu dentro de Regina. Ela precisava fazer algo mais arriscado. Algo que rompesse as barreiras que ele erguia em torno de si. "Pessoal, escutem. Eu tenho uma ideia." Regina gritou, interrompendo as conversas. As vozes se silenciaram e todos se voltaram para ela curiosos. "Eu estou pensando em criar um mural comunitário. Um espaço onde cada um de vocês possa expressar suas histórias em imagens, palavras, o que desejarem. Mas preciso de um líder visionário, alguém que possa conduzir isso. E quem melhor do que meu irmão?" A declaração escapuliu de seus lábios como um sopro repentino. O olhar de seu irmão foi de choque. "Você não pode me colocar nessa. Não sou um líder." Ele respondeu quase murmurando. Mas a determinação de Regina era sólida como rocha. "Você é, sim. Você só precisa acreditar em si mesmo. As crianças precisam de um guia, e você tem essa chama dentro de você. A jardinagem é mais do que plantar. É sobre nutrir, cuidar e ver a vida renascer." Enquanto as palavras de Regina penetraram a atmosfera, a multidão começou a murmurar em concordância. Havia algo poderoso na forma como ela falava, e a crença que ela parecia ter nas capacidades dele fez faíscas brotarem nos olhos dele. Aquela era a sua chance de se libertar do peso que o paralisava. Mas ele hesitou. O peso do medo e do passado o puxava. Nesse momento, um grupo de crianças se aproximou, curiosas e animadas. "O que a gente vai fazer, tio? Podemos ajudar?" Isso parecia ativar algo dentro dele. A inocência delas era um chamado, um convite para se deixar levar, para transformar o olhar dele. Regina observava, o coração batendo forte. Será que ele conseguiria sentir essa força? Será que a necessidade de acolher aquelas crianças faria sua resistência ruir?
O murmúrio crescente da multidão envolvia todos. Eles ansiavam pela conexão. E a pressão agora estava sobre seu irmão. Respirando fundo, ele respondeu com a voz trêmula, mas cheia de determinação. Talvez eu possa tentar. Talvez eu consiga. Um alívio e uma onda de alegria invadiram Regina, mas a jornada estava longe de ser fácil. O irmão só havia deslizado pela superfície do que precisaria encarar, e uma nova camada de desafios começava a se desenhar. Enquanto Regina olhava para a cena se desenvolvendo diante dela, uma voz dentro dela sussurrou. E agora? O que mais virá? Que obstáculos eles terão que enfrentar a seguir? A dúvida e a esperança dançavam juntas, em um ritmo vibrante e incontrolável. Regina não poderia imaginar o que estava prestes a acontecer. A energia na praça tinha mudado. Aos poucos, a tensão que antes ocupava o espaço começava a se dissipar. O olhar de seu irmão se iluminava, como se um pequeno sol interior estivesse finalmente se acendendo. Ele olhou para as crianças. O brilho de esperança nos olhos delas se misturava à sua confusão. Algumas delas trouxeram materiais, tintas, pincéis, pedaços de papel. O simples ato daquelas crianças prontas para ajudar fez o coração dele pulsar com mais intensidade. Regina viu que a ideia havia encontrado um lar, e ali, naquele momento, sua fé no irmão era palpável. Vamos lá então. O que a gente vai fazer? Uma das meninas perguntou, suas bochechas coradas de empolgação. Regina deu um passo à frente, entusiasmada. Vamos todos juntos criar um mural que conte a história de cada um de nós. Cada pincelada será um pedaço do que sabemos, sentimos, vivemos. O irmão hesitou um instante, buscando coragem no olhar da irmã. Ele mal conseguia articular palavras, mas a visão do mural começava a escavar em sua mente. O que eles poderiam expressar? Histórias de superação, de perda, de amor? A possibilidade tornava-se mais concreta à medida que as vozes da multidão se uniam, transformando o nervosismo em algo tangível e bonito. Enquanto Regina começava a dividir as tarefas, seu irmão pegou um pincel com mãos trêmulas. Mas o sorriso das crianças ao seu redor deram-lhe força. Variadas texturas e cores começaram a fluir em sua mente. Uma verdadeira explosão de sentimentos aguardando para serem libertados. Quando ele começou a pintar, a suavidade das cores contrastava com a força de sua própria transformação. Olhando para os traços que surgiam no mural, uma nova realidade se formava diante dele. Cada pincelada fazia com que as correntes do medo fossem se quebrando, e ele se permitiu sentir a emoção contida por tanto tempo. Regina observava seu irmão, seu coração um misto de esperança e ansiedade. Você está indo muito bem, ela exclamou, e as palavras despejavam sobre ele como uma chuva revitalizante. Ele sorria, um sorriso genuíno que iluminava seu rosto. Mas no meio da celebração, uma sombra passou sobre a alegria. Uma voz alta e crítica cortou a atmosfera, interrompendo a harmonia que começava a se formar. Fazer arte não vai mudar nada. Isso tudo é perda de tempo. Regina parou, a realidade impactando-a como um soco no estômago. O falador era um antigo conhecido, alguém que já tinha feito parte da sua infância e agora parecia determinado a apagar a luz do que estavam tentando construir. O murmúrio da praça começou a cessar, os rostos se tornaram preocupados e a tensão voltava a pairar no ar. A coragem de Regina tremeu por um instante. Ela havia lutado tanto por aquele momento e agora estava sendo testada de uma maneira que jamais poderia imaginar. Olhou para seu irmão, à sua frente, e viu a dúvida voltar a surgir em seu olhar. O que fazer diante da disparidade e do desprezo por suas tentativas de transformação? Eu não sei se consigo manter isso, ele murmurou. O peso da desconfiança de volta a carregá-lo. Mas enquanto a multidão respirava em conjunto, Regina sentiu uma chama dentro dela se reacender. Ela sabia que aquele era um momento decisivo e que suas palavras precisavam ser firmes e encorajadoras. Isso pode ser verdade para alguns, mas hoje estamos aqui para criar. As nossas histórias são reais e elas importam. Com essa afirmação, ela respirou fundo e avança na direção do crítico. Estava pronta para se defender. Não apenas pelo mural, mas pelo irmão e por todos os ali presentes. O que aconteceria a seguir? O conflito estava se desenrolando diante dela, e Regina sabia que escolher as palavras certas poderia não apenas mudar a direção da conversa, mas também fortalecer a coragem do irmão que, embora hesitante, começava a encontrar seu caminho. Regina avançou com passos decididos, seu coração batendo mais rápido a cada fração de segundo. O crítico, um homem de expressão carrancuda, parecia não perceber o quão profundo seu desdém estava impactando todos ao redor.
O murmúrio da praça tornara-se um eco distante. E, no entanto, Regina se sentia como se estivesse em um vazio, onde sua voz poderia ressoar. Você não entende! Gritou ela, a força de seu sentimento transbordando. Cada cor, cada história que estamos criando tem um propósito. Não é apenas uma pintura, é sobre quem somos e o que vivemos. Se você não vê isso, talvez seja porque não quer enxergar. A multidão parou. Olhares se voltaram para Regina. Uma mistura de surpresa e apoio começava a brotar. Uma jovem no fundo aplaudiu suavemente, e logo outros se juntaram. Regina sentiu a energia da sala mudar. Desafiadora, ela manteve seus olhos fixos no crítico que estava visivelmente desconcertado. Para ele, as palavras de Regina eram como um soco na cara. Ele não a esperava assim. Ele balançou a cabeça tentando recuperar o controle. A arte é só uma forma de escapismo, Regina. Nunca vai mudar a realidade. É verdade, mas cada mural, cada pincelada pode inspirar um sonho. A voz de Regina era cada vez mais forte, e a paixão que emanava dela era contagiante. A mudança começa aqui, agora e em cada um de nós. A arte é a nossa realidade transformada. Naquela hora seu irmão estava em silêncio, ainda segurando o pincel, observando a irmã desafiar o antigo conhecido. O brilho de determinação em seu olhar começava a refletir a força dela. Ele se lembrou de seus próprios medos e dúvidas e percebeu que, assim como a arte, suas emoções eram válidas e mereciam um espaço. Ele precisava se unir a ela. Com cautela, ele deu um passo à frente. A multidão se moveu, os olhares se voltando para ele. Eu sempre tive medo de mostrar o que sinto. Sua voz hesitava. Mas hoje, ao lado de todos vocês, percebo que isso não é só sobre mim. É sobre nós. Regina sorriu, olhando para ele, seu coração pulsando em sintonia. Sim. É sobre cada um de nós. Vamos criar juntos, com nossas histórias e sentimentos. As crianças na praça se animaram, suas risadas e gritos de apoio começaram a ecoar. As tintas em mãos se moviam rapidamente por papel e madeira, e a tensão do crítico estava se dissolvendo em um mar de vibrações positivas. Mas a expressão do crítico mudou, seu olhar endureceu. Ele cruzou os braços como se preparando uma nova ofensa. Certo, então. Se é isso que vocês querem, sigam em frente, mas não esperem que alguém se importe. O mundo real não se preocupa com isso. Um silêncio inquietante desceu sobre a praça novamente. Regina precisava encontrar uma maneira de contornar isso. Ela conhecia o poder das palavras. Olhou para todos ao seu redor em busca de conexão e força. Acredito que, se pudermos tocar mais corações, talvez possamos mudar um pouco desse mundo. Se esta praça pôde acolher nossas histórias, quem mais pode? As crianças começaram a juntar as vozes, todas gritando que suas histórias importavam. Até mesmo alguns adultos começaram a se animar, motivados pela energia crescendo à sua frente. Mas, no fundo, Regina sentia uma sombra ainda pairar sobre eles. O crítico poderia não ser a única resistência. O que mais poderia surgir para ofuscar essa luz renovada? Com a adrenalina ainda correndo em suas veias, ela fez um esforço para manter o foco. Vamos continuar criando, vamos expressar quem somos, ela instigou. Mas no fundo, uma pergunta ecoava em sua mente. As palavras seriam suficientes para enfrentar uma resistência ainda maior. Regina respirou fundo, tentando espantar os medos que a cercavam. A praça pulsava com a energia das vozes unidas, mas ela sabia que a batalha não estava ganha. O crítico ainda estava ali, desafiando cada emoção que surgia como um canto de liberdade. A certeza de que era apenas o começo, o primeiro passo rumo a algo maior, a acompanhava. A multidão começava a pintar com mais fervor, as cores vibrantes se misturando em formas e sentimentos. Os sorrisos se espalhavam, e até crianças que antes estavam em silêncio agora se aventuravam a usar as tintas. Mas as palavras do crítico ecoavam em sua mente. Ele tinha razão em um ponto, a realidade era dura. Mas Regina acreditava que, para cada peso que a vida trazia, a arte tinha o poder de aliviar e transformar. Vamos fazer algo grande! Gritou uma voz entre as crianças. Vamos fazer um mural que todos possam ver. Regina olhou para a frente, onde um enorme espaço vazio na parede da praça aguardava por cor. Uma ideia brilhante surgiu. Sim! Vamos criar algo que represente nossas histórias. Cada um de vocês, cada sentimento, cada sonho. Usem a tinta para contar o que seus corações guardam.
O entusiasmo tomou conta, uma onda de vozes se ergueu e Regina estava maravilhada ao ver as crianças pegando pincéis maiores e se organizando para formar grupos. Uma pequena menina com cabelos cacheados e olhos brilhantes decidiu que queria pintar uma árvore cheia de flores, um símbolo de esperança e crescimento. Outro garoto, com traços do sol em sua pele, começou a criar uma cena de liberdade, com pássaros coloridos voando alto. A presença do crítico, que por um momento parecia prestes a interromper novamente, ficou mais distante. Regina sentiu que a transformação estava acontecendo. Olhando ao redor, capturou cada expressão alegre, cada instante de expressão criativa. Ela queria capturar tudo isso em sua mente, como um tesouro que nunca se apagaria. Mas então algo fez seu coração acelerar. Uma figura mais sombria na multidão a observava. Uma mulher de cabelo escuro e expressão fechada, que parecia familiar. Era a diretora da galeria de arte, aquela que uma vez havia dado a Regina um feedback severo. O olhar crítico da mulher era uma sombra que se aproximava, pesando no ambiente. Vocês realmente acham que isso é arte? A diretora questionou, sua voz cortante como vidro quebrado. Um amontoado de emoções e sonhos infantis na parede? Um murmúrio de indignação percorreu a multidão. Regina hesitou, a confiança vacilando por um momento. Será que tudo isso realmente importava? Poderia a arte dela sobreviver a mais um ataque? Um jovem artista se adiantou, cheio de coragem. Se isso não é arte, então o que é? É a expressão da nossa alma, da nossa verdade. Cada pincelada é um pedaço de nós. As palavras do garoto tocaram Regina, reacendendo a chama dentro dela. Vamos mostrar a ela do que somos feitos, gritou, decidida a não deixar a dúvida voltar. As emoções não podem ser menosprezadas, e nós não vamos nos calar. A devolutiva de encorajamento da multidão ecoou. Um coro elevado de vozes que crispava expectativas e quebrava barreiras. Regina olhou para os olhos de seu irmão, que agora brilhavam com um novo entendimento. Era mais do que criar arte. Era sobre se expressar, ser ouvido e fazer valer a própria história. Então ela sentiu algo mudar novamente. Numa fração de segundo, uma ideia ousada invadiu sua mente. E se elas pudessem transformar toda aquela resistência em algo inimaginável? E se em vez de apenas pintar a parede, pudéssemos encher todo este espaço com os nossos sentimentos e convidar a todos para vir e participar? Vamos fazer deste lugar um refúgio de expressão coletiva. Enquanto a multidão começava a se organizar, uma nova determinação nascia ali, naquela praça. Mas a sombra da diretora permanecia, e Regina sabia que a jornada estava apenas começando. Será que conseguiria conquistar não apenas a empatia da praça, mas também do mundo fora dela? O coração acelerado, Regina olhou para os grupos formados, cada um tomando seus espaços e batendo as palmas em sintonia. Mas o que mais poderia acontecer? Ela precisava de mais do que palavras. Precisava de ação. E a próxima etapa estava prestes a ser revelada. Regina olhou ao redor, percebendo que a onda de criatividade não era apenas dela, mas de todos. As crianças com suas mãos coloridas estavam se tornando parte de algo maior. A energia na praça era palpável, como se o próprio ar estivesse vibrando com as cores e emoções. Vamos criar uma instalação, um espaço onde qualquer um pode vir e deixar sua marca, seu sonho. Idealizou Regina, o brilho de uma nova possibilidade nos olhos. O que antes era um mural estava se expandindo. Assim como a arte, suas ideias também precisavam de espaço para crescer. Se você tem uma ideia, venha aqui e desenhe, gritou Regina. As crianças começaram a correr para um canto da praça, onde grandes folhas de papel aguardavam. A diretora ainda estava ali, mas Regina não tinha mais temor. O que era uma sombra, agora se tornava apenas um detalhe insignificante em meio à luz coletiva. As crianças logo puxaram seus amigos e vizinhos. Todos foram convidados a dar seus testemunhos. E um por um eles se juntaram à festa de cores e sentimentos. As vozes se entrelaçavam em risadas e canções, cada uma representando uma história única. Uma jovem com traços delicados e um sorriso radiante compartilhou sobre a importância da união durante os desafios da vida. A pintura de uma flor ao seu lado brotou como símbolo de esperança. No centro da agitação, Regina sentiu lágrimas de alegria escorrendo de suas bochechas. Ela percebeu que algo verdadeiramente especial estava acontecendo. A arte não era apenas uma expressão individual, mas um diálogo vivo e vibrante entre diferentes histórias e sentimentos. Olha, Regina! Chamou uma menina de cabelos cacheados, apontando para o que estava ao seu lado. Eu pintei uma casa.
com um jardim repleto de borboletas que nunca param de voar. A casa simbolizava segurança, um lar acolhedor em meio às dificuldades da vida. Regina sorriu, percebendo que cada traço, cada cor, estava capturando a essência da comunidade. Cada um ali estava adicionando um pedaço de seu ser, transformando não só a parede, mas todo aquele espaço em um refúgio de expressão genuína. O calor das relações humanas se fazia sentir, quentinho como o sol que começava a se pôr ao fundo. Mas ainda havia uma presença desconfortável. A diretora da galeria, permanecendo em sua posição, parecia absorver cada instante. O olhar dela não era mais o de desprezo, mas o de confusão. As palavras de Regina e dos outros artistas estavam ecoando em sua mente. Uma onda de coragem surgiu em Regina. Era hora de fazer algo audacioso. Vamos convidar a diretora para se juntar a nós, chamou com voz firme. Ela sabia que essa era a oportunidade de mostrar que a arte também deveria ser acessível, que deveria abraçar todos. Os murmúrios e risadas cessaram, e o silêncio tomou conta da praça enquanto a diretora era envolvida pela expectativa de um momento inédito. Regina esperou, o coração acelerado. O que ela diria? E se não quisesse participar? Com um gesto, a diretora se aproximou lentamente. O que se passava na cabeça dela? Regina se lembrou das vezes em que a diretora havia sido ríspida, mas agora, ali, ela não era mais uma crítica, mas um convite para a construção de algo novo. Diretora, começou Regina, lembrando-se de todas as vezes que ouvir, em vez de falar, era o que transformava. A arte é um reflexo de todos nós. Venha ser parte disso, venha se unir a nós neste espaço de expressão. O silêncio continuou a reinar, e Regina sentiu a tensão no ar. Poderia o amor pela arte vencer a resistência? E se no próximo instante tudo mudasse? O futuro da praça estava prestes a ser decidido. O que a diretora responderia? A diretora respirou fundo, seu olhar passeando pela multidão que a cercava. As crianças seguravam os pincéis com expectativas brilhando nos olhos. Regina sentiu o peso daquele momento. O que era um convite agora parecia uma súplica. As mãos tremiam levemente, mas a determinação se reafirmava em seu coração. Começou a diretora, a voz quase sussurrando. Os rostos das crianças se assemblavam em uma mistura de ansiedade e esperança. Eu não sou uma artista. Nunca fui. Meu papel sempre foi proteger a arte e estender seus limites, confessou, como se estivesse se despindo de uma armadura. Regina sentiu que o mundo à sua volta parou. A diretora não estava apenas lutando contra as barreiras da arte, mas contra as suas próprias inseguranças. Mas o que você faz é artístico, Regina insistiu, a paixão invadindo suas palavras. A sua presença aqui é arte. O que você sente, sua história, também merece um espaço. Todos nós somos artistas de coração. Uma leveza tomou conta do ambiente, como se uma nova corrente de ar tivesse soprado sobre a praça. As vozes ao redor começaram a surgir numa batida quase mágica. Crianças se uniam, pegando na mão uma da outra e desenhando um círculo ao redor da diretora, aumentando a sensação de comunidade. Elas não queriam apenas uma artista, queriam que ela fosse parte de sua história. A diretora parecia confusa, mas seus olhos se arregalaram quando uma criança se aproximou, segurando um pincel. Por favor, pinte algo com a gente, pode ser qualquer coisa. O convite simples fez o coração da diretora acelerar. Havia algo tão puro na autenticidade daquela petição. Escutando as crianças, ela começou a ver que sua presença poderia fazer a diferença, não apenas em uma galeria, mas em um espaço pleno de amor. Eu posso tentar, ela disse, seu timbre mais firme. Um murmúrio de animação percorreu a praça. A diretora pegou o pincel, hesitando. Os rostos daquelas crianças brilhavam como se estivessem diante de uma celebridade. Cada segundo que passava parecia estar impregnado de magia. Vamos lá! Regina incentivou, quase pulando de alegria. E assim, a diretora levou o pincel até a folha em branco, traçando um arco-íris que se desdobrava em sombras e luzes. As cores começaram a fluir, e com cada movimento da mão, um pedaço de sua barreira interna derretia. Os risos eram como música, ecoando a sinfonia da transformação. O encontro de almas estava ali, evidente e vibrante. Enquanto ela pintava, mais e mais pessoas começaram a se aproximar, atraídas pela movimentação e pela energia contagiante. A diretora estava não só se deixando levar pela arte, ela estava se permitindo ser vista. E Regina viu nas mãos da diretora a possibilidade de mudança, não apenas para a praça, mas para cada um ali. Olha! Olha! Gritou uma criança, apontando para o mural que começava a se encher de cores. É a nossa história, cada um de nós, aqui, agora. Regina, com lágrimas nos olhos,
Sentiu que já não era mais apenas um momento. Era um movimento. As emoções e as histórias se entrelaçavam e criavam raízes. E então, no meio daquela euforia, ela percebeu. Havia algo mais profundo ali. Uma ligação que poderia levar a mudanças ainda maiores. Mas o coração de Regina palpitava. Sabia que, após a instalação, o que viria a seguir poderia trazer desafios. A diretora, agora parte da história, estaria disposta a abraçar a verdadeira essência da arte. Assim que o mural começou a tomar forma, Regina olhou para o céu ao horizonte, marcada por uma nova pergunta que pairava no ar. Qual seria o impacto que essa união artística poderia trazer para a galeria e para a comunidade, pressionada pelos olhos críticos do mundo? O futuro daquela praça dependia da resposta que ainda estava por vir. Regina respirou fundo, o cheiro de tinta fresca e a energia vibrante da praça misturando-se com a esperança no ar. O mural, uma explosão de cores, estava se transformando em um testemunho da força coletiva daquela comunidade. Crianças, adultos e até a diretora, agora envolvida e sorridente, trabalhavam juntos, cada um desenhando uma parte de suas histórias. Era um momento mágico, mas Regina sabia que aqueles instantes de união precisavam ser sustentados. O que estavam criando não poderia ser só uma pintura, deveria se tornar um movimento. Enquanto as risadas se misturavam com conversas animadas, Regina percebeu que o desafio estava apenas começando. Com um olhar decidido, ela convocou todos para se reunir mais uma vez. Pessoal, o que estamos fazendo aqui é incrível, mas precisamos de mais do que apenas arte. Precisamos criar um espaço permanente onde todos possam se reunir, aprender e sonhar. A murmuração que se seguiu foi misto de empolgação e hesitação. Alguns se perguntavam como poderiam financiar um centro comunitário, enquanto outros duvidavam da necessidade de algo tão ambicioso. Mas a determinação de Regina brilhou. Ninguém aqui é só um artista. Somos sonhadores, líderes e educadores. Juntos podemos construir algo que sirva a todos. O olhar de seu irmão encontrou o dela, e algo mudou em seu semblante. Ele percebeu que a sua resistência estava apenas alimentando suas inseguranças. A determinação dela o inspirou. Eu posso ajudar com o projeto do jardim. Seria um espaço para aprender sobre cultivo e sustentabilidade. E podemos ter um pequeno estúdio, onde as pessoas podem expressar suas ideias artísticas. Ele ofereceu a voz firme. Um coro de aplausos respondeu, e os rostos ao redor se iluminavam com novas ideias. Vários concordaram em trabalhar nas diferentes áreas, desde construção até ações de arrecadação de fundos. A energia estava eletrizante, como se uma nova vida tivesse sido injetada na praça. A diretora, ainda envolvida na criação do mural, levantou a mão. Se isso é sobre todos, posso ajudar na busca de parcerias para trazer apoio e recursos. Vou falar com outras galerias e artistas. E quem sabe conseguir uma exposição que mostre o que estamos criando aqui. A aceitação e a conexão dela com a comunidade foram um marco, um reconhecimento da necessidade de mudança. Enquanto os planos começavam a tomar forma, Regina sentia seu coração aquecer. Sabia que o caminho seria longo e com certeza haveria dificuldades. Mas naquele momento, reunidos em torno do mural, a comunidade mostrava que estava disposta a se unir. O sol começava a se pôr, e a luz dourada refletia as cores vibrantes do mural. As crianças dançavam, enquanto os adultos compartilhavam ideias e sonhos. Regina observou cada sorriso, cada risada, cada olhada cheia de determinação. Ali estava o que ela sempre quis. Um espaço onde todos poderiam se levantar e brilhar. Mas então, enquanto as celebrações aconteciam, Regina percebeu outra sombra na multidão. Uma mulher com expressão fechada se aproximou do grupo. Era uma vizinha que havia se distanciado, sempre cética sobre as mudanças que Regina promovia. Isso tudo é lindo, mas e se o apoio não vier? E se as promessas não se concretizarem? Perguntou a voz dura. Regina respirou fundo, e em vez de se deixar abalar, olhou diretamente nos olhos da mulher. Se não tentarmos, ficaremos parados. Cada passo é um passo em direção à mudança. E se apenas um sonho não se cumprir, teremos ainda muitos outros crescendo aqui. Sua voz ressoou cheia de convicção. A mulher hesitou e Regina percebeu que a dúvida dela poderia ser a de muitos. Vamos fazer uma reunião aberta, onde todos possam dar ideias e tirar dúvidas. Esta praça é de todos nós. A proposta foi recebida com aprovação, e aplausos ecoaram, levando embora um pouco da tensão. Assim, a data foi marcada. No fundo, Regina sabia que os próximos dias seriam cruciais. O apoio da comunidade seria importante, mas a verdadeira mudança viria dessa nova união.
do amor que começou a brotar entre eles. Naquela noite, Regina sentou-se na varanda de casa, contemplando as estrelas. Uma sensação de paz invadiu seu coração. Mas a ansiedade também estava presente. O futuro estava cheio de promessas e incertezas, mas principalmente esperança. O que estavam construindo poderia se tornar um legado. Na manhã seguinte, um grupo de voluntários se reuniu em pequenas equipes. Com ferramentas, tintas e muita garra, deram início às reformas do centro comunitário, do jardim e das oficinas. A praça estava se transformando, e tão rapidamente quanto havia começado, a mudança se concretizava diante de seus olhos. Regina sabia que era só o início e que novos desafios surgiriam. Ela olhou para seu irmão, trabalhando ao lado de crianças. O sorriso dele irradiava amor e conexão, e ela sentiu um nó se desatar dentro de si. Era momento de coração aberto. Na inauguração do novo centro, Regina e os moradores estavam todos presentes. O mural agora contava as histórias de cada um, palavras e imagens que unidos formavam um só. Ao microfone, Regina falou, a voz embargada pela emoção. Este espaço não é apenas nosso, é uma prova de que juntos podemos nos transformar, e que cada um de nós é essencial nessa jornada. Aplaudida de pé pela comunidade, seu coração transbordou de alegria. O centro era um lugar onde as histórias se encontravam e todos podiam florescer. Havia resistência, sim, mas havia também um amor que superava qualquer dúvida. Cada um ali se comprometeu a cultivar a mudança, e a vida se espalhou como flores que brotavam na primavera. A história de Regina, uma mulher que parou de apenas dar e começou a ensinar e inspirar, era uma prova de que a verdadeira transformação vem do empoderamento coletivo, e a jornada deles, juntos, os aguardava com desafios empolgantes e muitas histórias a serem escritas. Regina sorriu, a brisa suave da manhã envolvendo-a. Ela sabia que a luta nunca acabaria, mas o amor e a determinação estavam sempre dispostos a lutar ao lado dela. Agora, mais do que nunca, a certeza de que um novo começo poderia surgir a cada dia enchia seu coração de esperança. Não perca a chance de fazer parte dessa transformação. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Leve um like agora para alimentar o algoritmo e divulgar essa mensagem poderosa. Comente suas reações e sentimentos sobre este final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação incrível. Este é o momento de mostrar seu apoio.